nós? Então vamos. E o tema é execução, processo, cumprimento de sentença, ênfase, quantia certa, que a gente sabe que é essa que realmente tem ali um grande objeto de cobrança dentro da estrutura de prova de vocês. Então, vamos para a batalha. Por quê? Vou começar, na verdade, com o cumprimento de sentença. E depois eu pego o processo de execução e a gente dá uma andada nele. Por que a ênfase primeiro no cumprimento de sentença? Porque o cumprimento de sentença, na verdade, traz para a gente algumas mitificações. Mitificações em razão dessas recentes etapas de reforma que a gente teve do Código de Processo Civil, que merecem um carinho, que merecem um estudo, que merecem uma atenção nossa. Mitificações que começam, na verdade, por eu afirmar que, olha só, quando eu uso a expressão cumprimento de sentença, qual é, na verdade, o primeiro artigo que imediatamente vem à nossa mente assim, ó? Falou cumprimento de sentença, tem um artigo que cai de uma hora para outra em cima da cabeça nossa. 475J, não é isso? Imediatamente. Senhores, o que eu preciso, na verdade, quebrar é justamente esse primeiro mito, essa primeira forma de raciocínio. Porque quando se fala em cumprimento de sentença, nós vamos afirmar que o cumprimento de sentença, na verdade, são vários. O 475J nos dá apenas uma forma de cumprimento de sentença. O 475J, na verdade, nos leva à reflexão de um cumprimento de sentença de obrigação por quantia certa. E o primeiro passo para a gente poder realmente entrar com fé no cumprimento de sentença, e aí sim dar essa ênfase na figura do cumprimento por quantia certa, é chegar primeiro a uma conclusão. Qual conclusão? Senhores, quando a gente fala em título executivo judicial, antigamente entendo em mãos o cidadão ali denominado no título como credor. Ele tendo em mãos um título executivo judicial, a ele se dava um caminho de um processo de execução, aonde ele buscaria ali a efetivação da pretensão dele. A partir do momento em que a gente teve algumas reformas dentro da estrutura do Código de Processo Civil, nós passamos a ter algumas situações em que esse título executivo judicial em mãos do credor não dava a ele mais o caminho de um processo, mas sim de uma simples fase de cumprimento de sentença. O chamado dito sincretismo processual, não é isso? Onde na mesma relação procedimental, na mesma relação processual, nós vamos praticar atos de conhecimento e atos de execução, sem essa necessidade de um novo e regular exercício de direito de ação, da constituição de um novo processo para a busca da efetivação do direito consubstanciado nesse dito título executivo. Então, essa quebra, ao se transformar a execução em fase de cumprimento de sentença, preciso demonstrar que não é de agora. Preciso demonstrar que remonta, na verdade, à primeira grande etapa de reforma do CPC, ali no início dos anos 90. Mas antes de eu entrar nisso, por favor, um ponto, já que a gente tem um direcionamento de concurso público. Pergunto aos senhores, será que eu posso ainda afirmar da existência no direito processual, mesmo depois dessa última grande etapa de reforma do CPC, será que eu posso afirmar que ainda existe processo de execução baseado em título executivo judicial? Ou tudo hoje, a partir dessa última grande etapa de reforma, é fase de cumprimento de sentença? É a primeira grande armadilha em termos de prova que a gente deve enfrentar quando a gente pensa em execução, quando a gente pensa em cumprimento de sentença. Porque, senhores, o que eu tenho é fase de cumprimento de sentença como uma regra que comporta uma situação excepcionalíssima. E qual é a situação excepcionalíssima que a lei vai nos dar, que ainda vai nos dar um processo de execução?
por título executivo judicial. A execução estampada no artigo 730 do Código de Processo Civil. Senhores que se preparam para concurso público, artigo 730 do Código de Processo Civil, é tudo de bom. Vamos vivenciar ele junto, por favor. Vamos dar um pulinho nesse artigo 730 para a gente poder fazer ali o trabalho que nos interessa. Está ali, ó. Me fala a lei que, na execução por quantia certa contra a fazenda pública, citar-se-á a devedora, ela, fazenda pública, na qualidade de devedora, para opor em 10 dias embargos. E se este não os observa no prazo legal, regra seguinte, senhores, o que nós temos aqui, nitidamente, é a configuração ainda de um processo de execução, tendo em mãos ali o credor um título executivo judicial contra a fazenda pública. Então, nós vamos estabelecer aqui o seguinte parâmetro. Fase de cumprimento de sentença é regra para a busca da efetivação de um direito consubstanciado num título executivo judicial. Mas ainda existe processo de execução, que é esse aqui estampado justamente no artigo 730, contra a fazenda pública. Só que já dando um passo também outro necessário com os senhores, eu gostaria que a gente desse um pulinho rapidamente, depois eu vou trabalhar isso com uma ênfase um pouquinho melhor, no artigo 475N, inciso 1º, para fazer essa ligação com o artigo 730, depois eu vou voltar a esse artigo, porque o 475N vai dizer para a gente justamente quais são os chamados títulos executivos judiciais. E lidando com títulos executivos judiciais, o que nós temos é, por excelência, o título previsto no item 1, a sentença proferida no processo civil. Posso dizer que esse, tecnicamente, é o título por excelência, sentença proferida no processo civil, que reconheça a existência de uma obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar quantia. Quero voltar a isso aqui com um pouco mais devagar na sequência. Mas, senhores, por favor, fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar quantia são, na verdade, obrigações que podem estar consubstanciadas numa sentença contra a fazenda pública? Será que eu posso mandar a fazenda pagar? Posso. Posso mandar entregar? Fazer? Não fazer? Plenamente possível. Volta no 730 agora, por favor. Senhores, perguntarei. Toda vez que eu tenho em mãos um título executivo contra a fazenda pública, eu terei um processo de execução? Insisto na pergunta agora, depois que a gente visitou o 475N, item 1. 730. Toda vez que eu tenho em mãos um título contra a fazenda, a obrigação ali consubstanciada será buscada por um processo de execução? Não. Só quando for uma obrigação por quantia certa. Aí o que eu terei é um processo de execução. Mas se eventualmente eu estou condenando a fazenda pública a um fazer, a um não fazer, ou a um entregar coisa, eu não terei, na verdade, um processo de execução. Terei apenas o quê? Uma fase de cumprimento de sentença. Como eu tenho, como toda e qualquer outra situação, digamos assim, contra um cidadão comum. Então, faça essa interligação e destaque para mim, por favor, no 730, quantia certa. Porque na execução em que eu tenho ali um título, determinando a fazenda, insisto, um fazer, um não fazer, um entregar, não será um processo, será uma simples fase de cumprimento de sentença. Então, para que eu tenha processo ainda de execução, eu tenho que ter como devedor a fazenda pública. E tem que ser uma execução por quantia certa. Pegamos a armadilha aqui, senhores? E tem outra armadilha nesse danado, esse artigo 730. Julgou para mim, por favor, de novo, Gustavo, olha lá.
Na execução por quantia certa contra a fazenda, citar-se-á devedora para opor embargos no prazo de 30 dias. Está escrito 10 ali? Tá, eu li 30. Igual você bebeu ontem à noite, e é provável, beleza? Mas, senhores, peguem no código, quem está com o código aberto, peguem no código e verifiquem se o código de vocês realmente fala em 10 dias. O meu fala, porque eu chupei, digamos assim, essa legislação da base oficial. Só que a base oficial, o CPC, fala em 10 dias. Só que houve uma medida provisória no início dos anos 2000, que transformou, sem alterar a redação do artigo 730, que alterou esse prazo para 30 dias. Todo o Código Físico faz referência a essa alteração, digamos assim, numa nota de rodapé. Então, o que eu tenho? Conflito de leis no tempo, senhores. Eu tenho leis de mesma hierarquia, o CPC falando 10, e essa legislação posterior falando em quanto? Em 30 dias. Então, cuidado em prova, por favor, porque segundo o Código de Processo Civil, citada a fazenda pública, ela tem 10 dias para opor embargos. Falso ou verdadeiro? Vou falar de novo. Segundo o Código de Processo Civil, citada a fazenda pública, ela terá 10 dias para opor embargos. Falso ou verdadeiro? É o probleminha. O Código de Processo Civil, senhores, ainda fala em 10 dias. E é o problema na hora da composição, não é isso? Das questões de prova. Mas se eu dou um passo além, trago vocês a uma situação onde eu não tenha estampado no Código de Processo Civil, onde eu esteja fugindo à literalidade da lei, crava 30 dias para mim, porque realmente é esse o prazo que a Fazenda dispõe para opor embargos a esse dito processo de execução. Pegaram, senhores, isso aqui para mim? Então, na verdade, o primeiro grande passo que eu queria dar nessas aulas nossas, que vão versar sobre execução, sobre cumprimento de sentença, é criar esse quebrar desse mito, afirmando e demonstrando que ainda existe processo de execução por título executivo judicial, a execução contra a fazenda pública. Mas que nem toda execução contra a fazenda pública será um processo, porque o título tem que ser um título que carregue uma obrigação por quantia certa. E que o prazo, na verdade, no 730, deve ser visto com muito carinho, porque, na verdade, tecnicamente, segundo o Código de Processo Civil, são 10 dias o prazo para a fazenda opor embargos. Mas, na real, dentro da legislação atual, o prazo é de 30 dias. Pegamos? Então, era o primeiro passo que eu queria dar com os senhores. Agora eu posso retomar uma marcha convencional na execução. E antes de entrar no cumprimento de sentença propriamente dito, eu tenho nem que seja rapidamente que passar por alguns pressupostos. Eu tenho que passar, na verdade, por pressupostos subjetivos e pressupostos objetivos para toda e qualquer execução, para que aí sim eu fique tranquilo e eu possa entrar, consequentemente, dentro dessa estrutura do cumprimento de sentença e depois pensar no processo de execução propriamente dito. Senhores, nós temos, na verdade, vários pressupostos subjetivos e objetivos para a execução. E quando eu digo pressupostos subjetivos, eu preciso discutir com os senhores partes e preciso discutir competência. Quando eu digo pressupostos objetivos, eu preciso discutir com os senhores a figura do título e a figura do inadimplemento, coube. E esses 4 elementos, 2 subjetivos, 2 objetivos, são, na verdade, o início da nossa aula, depois dessa quebra, depois da gente demonstrar essa figura do artigo 730.
Partes, competência, título e inadimplementa é a sequência do que agora nós vamos fazer dentro de sala de aula. Por que motivo? Quando a gente fala em partes, para execução, a preocupação maior é quem são os legitimados a figurar como exequente, executado, credor e devedor. Quem são, na verdade, as chamadas partes legítimas. Legitimidade é o nosso foco. E quando a gente fala em legitimidade, voltando lá àquela questão lá da teoria geral do processo, nós afirmamos que existe uma coisa chamada legitimidade ordinária e uma coisa chamada legitimidade extraordinária. Concordam comigo? Teoria geral do processo, aonde eu tenho o próprio detentor do direito, não é isso? Figurando no polo da demanda, mas permitindo à lei que terceiro, em seu nome, legitimidade extraordinária, busque direito que não é seu, busque direito de terceira pessoa. Só que para a execução, além da leitura da legitimidade ordinária e extraordinária, nós temos uma segunda forma, essa particular na execução, da gente criar uma classificação da legitimidade, da gente enxergar se alguém seria ou não legítimo para figurar, na verdade, na execução, na qualidade de exequente ou de executado, que é a chamada legitimidade originária e a legitimidade derivada. E essa é a ênfase que eu preciso trabalhar com os senhores. A demonstração que dentro da estrutura da execução, nós podemos enxergar a legitimidade de uma forma diferenciada. Nós podemos enxergar a legitimidade como originária e como derivada partindo da própria lei. Mas para a gente chegar na lei, senhores, por favor, me falem o seguinte: qual é o pressuposto maior para a existência de toda e qualquer execução? Título. Nulo execute o sine título, aquilo que sempre ensinaram para a gente, não é isso? Ótimo. Então, toda vez que eu falo em execução, eu tenho que falar no título. Ótimo. Então, o pressuposto maior para toda execução é o título. Então, muito simples essa vivência da legitimidade originária e derivada dentro da estrutura da execução. Por quê? Há alguns que, na qualidade de credor e devedor, vão figurar de forma originária no título. Esses são os credores e devedores originários e, portanto, legitimados a frequentar a execução como partes, como exequente, como executado. Mas deixa eu te perguntar, o crédito ou a obrigação consubstanciada aqui, ó, nesse título, pode ser transferida a outra pessoa? Em razão de ato entre vivos, ou mesmo em razão de causa-mortes. O que nós temos é a possibilidade de um cidadão que originariamente não está no título, um cidadão que é terceiro frente a esse título, que ele possa ter legitimidade, seja ativa ou passiva, para a execução. A isso nós vamos dar o nome de legitimidade derivada, simples dessa forma. Me acompanha na lei, por favor. Vamos dar um pulinho ali, ó. Quando a gente fala no livro 2 do processo de execução, título 1 da execução geral, capítulo 1 das partes, a lei inicia justamente falando para a gente a respeito daqueles que são legitimados a frequentar a execução como primeiro exequentes e depois como executados. E olha o artigo 566, por favor. Podem promover a execução forçada quem?
o credor a quem a lei confere título executivo.